Queridos, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente usa muito AU, AU, AU. O que é isso, né? AU significa amor, honra e unidade. Então, esses são 3 valores que nós observamos e que nós queremos, de fato, demonstrar em quem somos e no que fazemos. Amor uns para com os outros, amor para com os nossos amigos, honra pessoal e unidade, lutando juntos por uma só causa, a causa do Evangelho. Por favor, legendários. E cada um vai compartilhar aquilo que Deus fez na vida deles. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu fiz por escrito para facilitar para mim. Irmãos, confesso que quando o pastor Jonatas me chamou para participar dos legendários pela primeira vez, minha reação foi menosprezar. Talvez por medo, talvez por desconfiança, eu repetia para mim mesmo: eu não preciso disso para ser um bom homem, ou para ser um bom crente. Mas eu estava enganado. Depois dessas 72 horas que a gente passou em Curitiba, eu afirmo que nenhum desses homens que subiu a montanha voltou igual. Nenhum. Não por causa dos homens que estavam lá, e nem por causa do programa Legendários em si, mas porque na montanha temos a oportunidade de um encontro sincero e genuíno com Cristo, o nosso Senhor. E como todos nós bem sabemos, é impossível encontrar o Pai e permanecer igual. Homens, nós estamos em dívidas com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos e com as nossas igrejas. Estamos em dívida com essa sociedade e com o nosso país. Mais do que nunca, eles clamam por nós e devemos estar prontos para cuidar e para protegê-los. Devemos ser exemplos de homens retos e íntegros, que amam o Pai e a sua palavra acima de tudo. Devemos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Se eu, como você, tenho o desejo de ser um homem, um discípulo melhor, e quer ter uma experiência única e verdadeira com o Pai, suba aquela montanha. Não tenho dúvidas de que Jesus está lá te esperando, ansiosamente. Eu te garanto que você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Boa noite, igreja. Boa noite. A gente tem que ser breve, a gente poderia falar aqui por muito mais tempo. Fala seu nome primeiro, porque muita gente não te conhece. Eu sou o Bento. A transformação começou comigo já a partir do momento quando nós nos dirigimos a essa igreja e fui recebido de portas abertas. A gente tem uma longa história relacionada com essa condição voltada ao físico. Eu sempre me achei um homem íntegro, pai de família, mas a gente sabe que diante da experiência que a gente passou lá, a gente se transforma mesmo, né? A gente começa a encontrar. Então o meu testemunho, ele é breve, mas é tudo o que eu senti e resume tudo o que eu passei nessas 72 horas. Eu vou ler próximo porque eu estou sem óculos. O meu testemunho está relacionado com o quanto sentimos Deus tocando e falando com a gente o tempo todo, né? Em todos os momentos e situações de dificuldades, seja ela na dor, seja ela na pressão, seja ela no cansaço físico, na sua fadiga máxima, a gente sente Deus ao lado, a gente sente Deus nos tocando, a gente sente. Eu confesso-lhes que, mesmo sendo cristão, eu nunca tinha sentido Deus falar comigo, e nesse momento eu senti, porque a gente estava no nosso limite, e a gente via ao nosso redor as pessoas também com muita dificuldade, e um ajudando ao outro. Isso é Deus, isso é estar muito próximo, e Ele falava o tempo todo comigo. E diante de tudo isso que ocorreu, o que fica mais em evidência é o valor da família, é o amor incondicional pela minha esposa, é tentar
Gente, isso era comum, isso era normal, isso aí a gente nem assusta, a gente não fica nem com dó, porque isso fazia parte da nossa experiência lá. É tentar ser um pai melhor, porque a gente acha que a gente é bom, mas quando Deus nos toca, a gente sabe que a gente pode doar-se mais. E o que eu tenho certeza agora, que diante dessa transformação, diante de tudo que eu presenciei, eu me considero apto a servir ainda mais, a poder estar próximo, a poder passar dessa experiência e ajudar os homens, porque é válido, é tudo que a gente espera como cristão, é estar ao lado de Deus e sentir a sua presença, sentir Ele nos empurrando o tempo todo. Muito obrigado. Amém. Boa noite, meu nome é Rodolfo, agora legendário 44.603. Muito bem. Foram dias intensos e eu poderia citar experiências e lições, mas vou resumir duas, não foram as principais, mas foram intensas. Nós nos ajudávamos uns aos outros, como o pastor falou, divididos em famílias se ajudavam, ninguém consegue encarar aquela montanha sozinho. Mas em alguns momentos, cada um estava envolvido com a sua própria dificuldade, e a gente só podia contar com o legendário número 1, que é Jesus. E eu lembrei de algo que eu já sabia, mas que quando Deus é tudo que você tem, Ele é tudo que você precisa. Eu creio que na nossa vida também é assim. E a segunda coisa é que, direta ou indiretamente, nós éramos lembrados que homens são guerreiros. E eu voltei com isso mais presente, essa autoimagem de guerreiro mais presente para mim. E creio que também voltei mais parecido com o legendário número 1. A Deus seja a glória. Amém. Amém, irmãos. Eu sou o Geunis, marido da Dai, pai da Laura. E assim, para mim subir a montanha foram momentos de muita reflexão, mas muita mesmo, muitas experiências em cada ponto da montanha, e foram alguns marcos que aconteceram. O primeiro deles, que eu pensei muito, é reconhecer que a gente planeja, a gente define as estratégias, a gente define toda a parte de organizacional, treinamos muito para este momento, mas sem Deus à frente seria impossível a gente subir aquela montanha. E a reflexão que me veio é que, diante de muitas coisas na minha vida que eu planejo, defino a estratégia, muitas vezes eu não colocava Deus à frente do meu planejamento, da minha estratégia. Eu estava confiando nas minhas forças, na minha inteligência, naquilo que eu sabia. E o Senhor me trouxe muito forte isso, porque em vários momentos da montanha, eu percebia que era o Espírito de Deus me dando energia, porque o corpo já estava dando sinais que não aguentava mais. Segundo reconhecimento, em relação a ser um bom marido, um melhor pai, porque lá eu percebi que eu não estava 100%. Estava em débito com a minha esposa, com a minha filha, priorizando muitas vezes o profissional, o meu tempo. E lá o Senhor falou muito ao meu coração do valor da prioridade da minha família. E lá eu pude renovar os votos de realmente ser 100% o melhor marido, o melhor pai, dar tudo pela minha família. E também eu me lembrei da minha conversão há 20 anos atrás. O Espírito Santo me trouxe muito forte o primeiro amor, o primeiro encontro. E lá eu pude lembrar desses momentos,
que foram muito intensos. Então eu agradeço a Deus por essas experiências que foram assim indescritíveis. Então essa foi a minha experiência. Amada igreja, esse negócio de subir a montanha é para homens valentes, valentes em Deus, porque humanamente lá nós não somos nada. Eu pude presenciar lá muitas vezes, incontáveis vezes, olhar para tal situação, como o Jonatas relatou na família dele, o menino quebrou o calcanhar e terminou às 72 horas. E nós víamos lá condições de estresse ao máximo e falava assim, humanamente isto é impossível. Mas nós orávamos ao legendário número 1, Jesus Cristo, e Ele nos fortalecia e nós vencíamos tais obstáculos, tais desafios. E para ser rápido, na montanha eu anotei 3 coisas que aconteceram comigo. Lá eu pude receber o conselho de Deus em muitas áreas da minha vida em que precisam de um ajuste fino, em que eu estava falhando, e Deus fala face a face com a gente. Eu renovei os meus votos com o Senhor primeiramente, eu recebi cura no meu coração, alguns relacionamentos, algumas coisas que ficam mal acertadas para trás, e lá o Senhor pôde me curar por completo. Eu senti assim o amor de Deus me invadindo de uma maneira, não tem como explicar, poderosa. E o terceiro item, renovei os meus votos com o Senhor de defender minha família e amigos. Lá nós éramos divididos em famílias, e eu, o Jonatas, o Adriano, nós éramos capitães. E quando tinha um problema, a gente tinha que ir lá resolver com os nossos familiares. E se ele fosse teu filho, você o deixaria para trás? Você fugiria do problema? Então, eu aprendi o seguinte, amada igreja, nós somos família e ninguém fica para trás. Amém. Marchemos sempre avante com Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Subir a montanha foi uma das experiências mais impactantes da minha vida, porque lá o sobrenatural age forte, Deus fala ao coração, e a gente pode, na experiência dos irmãos da família e na nossa, ouvir Deus falando ao coração. Deus ministra a cada um na sua dificuldade, Deus fala sobre a família, sobre os débitos que temos, e é nele que temos força para continuar. Se você quer ter um encontro verdadeiro com Deus, eu desafio você. Faça a inscrição, suba a montanha. Você vai conhecer o magnífico de Deus. Deus tem muito mais para nós. Como todos falaram aqui, é a unidade, é o auxílio um ao outro, é o orar juntos, é o estar clamando juntos, que Deus vai fortalecer e Deus vai nos levar à vitória. Amém. Eu creio que, como um bom presbiteriano, a nossa fé é muito racional. Nossa fé é muito pé no chão. E minha esposa, antes de eu sair, falou, ele vai voltar, vai direto para o hospital, vai internado, ambulância, porque eu já carrego comigo um caminhão de lesões. É lesão no tornozelo, lesão no joelho, lesão no ombro, uma coleção de hérnias de disco. E lá a gente tinha que carregar a nossa casa nas costas.
A minha casa estava pesando um pouco mais de 20 quilos, e durante todo o caminho. E, um determinado momento, eu até comentei com o pastor, com alguns, durante ali, nossa, está parecendo um treinamento profissional lá, tá meio tranquilo esse negócio, espiritualmente falando. Fisicamente a gente estava extenuado. Aí, conversando com Deus ao montar minha barraca, ele falou: você tem certeza disso aí que você está falando, que está tranquilo? Olha para você, você não tem nenhuma dor, você é todo lesionado, você não está sentindo absolutamente nada. Aí, naquele momento, sabe que caiu a ficha. Fala, como Deus é maravilhoso. Ele está me segurando aqui, se não fosse por Ele, eu seria totalmente incapaz de fazer aquela montanha, de subir aquela montanha. Então, esse foi um aspecto onde Deus sustentou fisicamente de uma forma sobrenatural que é impressionante, que foi como o rapaz lá que quebrou o tornozelo e ficou 3 dias de tornozelo quebrado, passou a casa nas costas, né? E um segundo ponto, né, que Deus mexeu muito comigo, é a questão da família, né? Por quê? Por providência de Deus, né, o Top caiu e na sequência, no dia 13, quarta-feira agora, completou 40 anos da morte do meu pai, né? Então Deus falou muito comigo lá e foi falando durante a semana nesse sentido. E lá eu perguntava, né, para mim mesmo, será que eu sou um bom marido? Será que eu sou um bom pai? Né? E Deus confirmou uma frase que uma amiga minha falou lá na minha adolescência, né? Eu tirei teu pai para que o seu único exemplo não seja falho, seja eu. Então, Deus realmente fez o extraordinário. Boa noite, igreja. Bom, para mim o top começou ao sair de casa, né? Porque eu nunca tinha deixado minha família nem uma noite sequer longe. Fiquei longe dela, né? Sou esposo da Thaís, pai do Luiz Fernando e do Thomas, que está por vir. E para mim, no último dia, penúltimo dia, eu conversei com o pessoal, falei, pessoal, tá difícil, né? Conversei com alguns, tá difícil deixar eles, porque a gente é muito unido, né? Eu e a Thaís, a gente trabalha junto, a gente mora junto, a gente faz tudo junto, né? Então, e pela maravilhosa esposa que Deus me deu, ela me mandou uma foto que eu carreguei na mochila, deve ter também quase seus 20 quilos, e essa foto eu trouxe de volta. Mas a todo momento eu olhava nessa foto e eu falava, Deus, como é que eles estão, né? Eu não consigo ficar 5 minutos sem saber como eles estão. E Deus, a todo tempo, durante o top, falou comigo, eles estão bem, graças a Deus. Eu confiei muito, assim, e em todos os sentidos, no momento que eu achei que fisicamente, vou tirar de boa, vou levar tranquilamente, foi o momento mais difícil, que já foi no começo, no primeiro dia, quase pensei, falei, meu Deus, estou quase desistindo desse negócio. Aí eu sempre lembrava que Deus estava comigo, e Deus estava me sustentando, daqui a pouco Deus nos dava força, sempre. Então, a experiência que eu passo, na verdade, é o seguinte, a gente voltou, todos aqui, né, voltaram diferentes, mais fortalecidos, tanto na fé, né, e acho que a questão biológica também, né, porque a gente está muito mais forte, assim, né, mas o que está interessante é que estamos muito mais unidos, né, e é isso, confiando mais em Deus, sempre em Deus. Então, minha palavra é, para quem não foi, tem que ir. Só indo para você sentir a presença de Deus, e conforme a gente sentiu. Boa noite, igreja. Legendário 44611, se apresentando. Tudo começou no acampamento São Macho, né? Eu, né, nesse acampamento, fraturei a clavícula, como vocês sabem. Fui operado em abril e veio em seguida o convite do pastor.
vai ter o Legendários. E agora? Pastor, não, escreve, depois o médico vai falar se você pode ou não. E eu torcendo para o médico falar assim, não vai, né? Na consulta final de médica, do ortopedista, ele falou, não vejo nada que impeça você de ir. Falei, puxa vida, vou ter que ir, né? Furou comigo, né? Há 15 dias do evento, eu tive uma diverticulite. Fiquei uma semana praticamente sem comer. Então eu estava já baqueado, né, fisicamente. Mas fui. Chegando lá, como o pastor disse, na primeira noite, a gente andou tanto. Eu cheguei a um ponto de exaustão, não conseguia dar um passo. E quando a gente finalmente chegou no local de armar a barraca e dormir, eu armei a barraca, deitei e falei, Deus, não vai dar. Eu não consigo. Não vou conseguir. Meu ombro doía, as minhas costas doíam, o pé já estava com bolha. Além da mochila, em torno de 15 quilos, tinha que levar a bandeira, que pesava pra caramba. Não sei por que fazer um bambu verde. Falava com o Bento, né, Bento? Põe um bambu seco, bambu verde, e mais um galão de 5 litros. Então, foi trash, né? Mas, determinado a desistir. Na manhã seguinte, teve uma meditação, algumas pessoas realmente foram lá e desistiram. E na hora que eu fui desistir, Deus falou ao meu coração, você vai desistir por quê? Meu filho sofreu 3 dias numa cruz, 3 dias lá humilhado, quase nu, desprezado, e não desistiu por você. Você não pode aguentar 3 dias de dor? E, diferente do Ricardo, as minhas orações para Deus tirar minha dor não foram ouvidas. Eu fiz os 3 dias com dor. E dor a ponto de você parar. O Rodolfo estava, e o Bento estava na minha equipe. Várias vezes eles carregaram a minha mochila, porque eu não conseguia mais dar um passo. E Deus então falou muito claramente ao meu coração nesse sentido. Me fez ver que muitas vezes a gente acha que qualquer obstáculo é suficiente para nos afastar, nos desanimar, né? E Deus falou muito claramente, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu continuei e terminamos o desafio. Basicamente, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, o voto que eu fiz com Deus, de ser fiel a Ele, a Jesus, até a morte, independentemente do que aconteça. O voto de amar incondicionalmente a minha esposa, de ser o verdadeiro líder da minha família. Vira e mexe, eu lembro da voz do líder da tribo. Cada família tinha um líder de tribo. E ele falava, capitão, alinha a sua família. Parece uma minhoca a sua família. Capitão, o outro lá está querendo desistir, você não vai fazer nada. E o Bento era o último, ele era subcapitão. Eu gritava, Bento, você está aí? Estava lá no meio do mato. Estou aqui, capitão, então vamos. E continuava. Então, a importância de a gente assumir o nosso papel de líder da família, de assumir, de entender que carregar a bandeira tem um preço, né? Carregar a bandeira de Jesus tem um preço, e que a gente tem que estar disposto a pagar esse preço. Acho que era isso, pastor. Tem muito mais coisas, né? E só para completar, né? Até hoje eu estava falando com a minha família. Eu tenho sonhado toda noite com a montanha. Estou lá patinando, e não sobe, e não... 5 dias de pesadelo. Mas eu, se fosse deixar uma palavra, eu estimulo cada homem dessa igreja a ir. Porque é sofrido,
mas você volta diferente, você volta edificado, você volta firmado no Senhor Jesus. Boa noite a todos. Então, nós voltamos, né? E como todos aqui, sempre vem um amigo perguntar, né? E aí, como é que foi lá? É sofrido? E a gente não pode falar muita coisa, né? Mas e aí, vocês se prepararam? A gente se preparou. Não o suficiente, porque lá é muito pegado. Mas aí a turma perguntava, ninguém desistiu? Não. Da minha família, do pessoal que foi, não, ninguém desistiu. Mas como é que vocês conseguiram? Aí uma explicação eu dei. A gente só consegue por Deus. Porque a gente treinou aqui e as mulheres foram junto. Um trekking de 4 horas aqui, você chegar em casa, tomar banho quentinho, almoçar, deitar na cama. No mesmo dia você está moído. No outro dia você está moído. E lá você caminha 5, 6 vezes mais. E você dorme 1/10 do que você dorme aqui, e você acorda no outro dia e faz tudo de novo. É o físico? Jamais. Tinha gente de 160 quilos lá, gente, 60 e poucos anos de idade. Como que uma pessoa daquela, sem ser por Deus, sobe uma montanha daquela? Mas nem com guindaste. Nem com guindaste sobe. Então, só por Deus. Outro detalhe, reformatado, resetado, todos aqui. Quem aqui achava que não era um bom pai, que não era um bom marido? Todos. Podia achar que menos ou mais, mas todos. Engano. Lá que você vai ver que você não era um bom pai, você não era um bom marido. Podia até ser, mas não o suficiente perante Deus. Todos voltaram resetados. O bom pai, o bom marido, começa agora. Com a glória do Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu queria dizer que é maravilhosa a presença de Deus. E mais maravilhoso é poder estar aqui e testemunhar para vocês. É uma guerra, tá? Quero afirmar que é uma guerra. Ela começou antes, tá? Eu realmente só defini, embora tudo pronto, eu só defini que ia praticamente 2 dias depois, porque houve uma guerra espiritual, tá? E de tudo eu quero ser grato a Deus pela restauração que eu vi na minha família. Acima de tudo, o trabalho não é só com a gente, o trabalho também foi feito com as esposas, tá? Então é um trabalho para a família, tá? E eu realmente encantado de verdade por tudo que Deus fez pela minha vida, pela vida da minha família, e queria compartilhar isso com vocês. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém. Edileia perguntou o que você vai falar. Eu não sei, sabia sim. Entre tantas coisas que a gente aprende, uma das coisas que foram destacadas aqui, queridos, é sobre a importância, o valor e a nossa responsabilidade diante da família. E lá tem uma frase que a gente ouve o tempo todo. Um erra, todos pagam. Um erra, todos pagam. Quantas vezes eu errei e ela pagou? Quantas vezes eu errei, os meus filhos pagaram? Quantas vezes, por erro de um na família, o preço que todos pagam é muito alto, é muito alto. Quando alguém fala aqui sobre a importância de ser um bom pai, de ser um marido, queridos, nós somos desafiados lá a nós pagarmos como família o preço para sermos melhores maridos, para sermos melhores pais, para sermos melhores em tudo, realmente reconfigurados para sermos mais semelhantes com o Senhor Jesus. Nós poderíamos falar muito mais tempo aqui, é por causa do nosso tempo limitado que a gente falou, tudo que a gente falou, mas que deveria, a gente acertou até de falar menos, mas eu não tive coragem de cortar. E para terminar esse momento de testemunho,
eu quero chamar uma esposa de Legendário para vir aqui e compartilhar alguma coisa nesse retorno. Mirela. O Beto não falou, a esposa dele vai falar. Acho que está ligado já. Agora sim. Boa noite, igreja. Boa noite. Para quem não conhece, eu sou a Mirela, esposa do Legendário, 44.592. Sempre sonhei em falar isso. Eu posso dizer para vocês que eu recebi um esposo transformado. Quando ele foi, e eu já tinha ouvido falar dos Legendários, saberia que ia ser uma bênção, mas eu não imaginava que seria tanto. Porque Deus faz muito mais do que a gente pode imaginar, Parabéns, né? Beto. E quando ele foi, eu encontrei uma carta que ele deixou. E nessa carta ele falava, dentre tantas coisas lindas e da expectativa dele sobre esse encontro, ele falava, teve uma frase que ele falou assim, que eu estou de coração aberto para que o Eterno tem reservado para mim. E aí eu percebi que ele não estava indo para brincar, nem para fazer turismo, que ele estava indo realmente buscar um encontro especial com Deus. E isso eu falo de um homem que já era homem de Deus, já era um homem convertido, mas que estava buscando algo a mais, algo novo, uma experiência nova, sobrenatural, mover do Senhor na vida dele. E a partir daí eu comecei a orar e todas as mulheres, todas as esposas, elas podem dizer que a gente achava que eles iriam subir a montanha e a gente ia ficar aqui só esperando. A gente não imaginava que a gente fosse subir junto com eles. Mas eles têm, as esposas de Legendários lá de Curitiba, elas têm um ministério muito forte de oração. E a gente sabe que que eles viveram, né? Isso é possível porque tem muita gente orando. O mover do Senhor é grande pela busca deles, mas e pelas orações. Orações dos próprios legendários experientes, das esposas que ficam. A gente participava de lives de oração que varava a noite. E ali o Senhor já foi trabalhando nas nossas vidas e nos abençoando antes mesmo dos nossos maridos retornarem. E numa dessas lives, uma delas falou assim, uma coisa que vocês têm que fazer é alinhar as expectativas. Até eu compartilhei com as esposas aqui da igreja. Alinhar expectativas, porque às vezes vocês estão esperando transformações em determinadas áreas que não é aquilo que o Senhor quer naquele momento. Às vezes a gente pontua, que Ele mude nisso. Mas, às vezes, a prioridade do Senhor é trabalhar um outro aspecto. Então, a partir daí, eu comecei a orar para que o Senhor fizesse a vontade dEle, agisse da forma que Ele tinha planejado e preparado na vida do Beto. Mas o Senhor sabe também o coração da gente, apesar de eu não ter pontuado os pontos, né, pontuado aquelas coisas que eu achava que Ele poderia mudar, o Senhor conhecia, né? Mas eu deixei para o Senhor, né, resolver em que pontos Ele iria trabalhar. E eu orei nesse sentido. E ficamos esses 3 dias sem contato algum, porque eles não levam celular para a montanha, e mesmo que levasse não teria sinal. E aí quando ele retornou e pôde pegar no celular, a primeira mensagem que ele me mandou foi a seguinte: o antigo Roberto ficou na montanha e vocês vão gostar muito mais desse novo. E ali eu já chorei muito, eu já me emocionei, eu já agradeci a Deus. Eu não sabia ainda o que Deus tinha revelado, o que Deus tinha feito, mas eu sabia que era grande, que não era pouca coisa e que Deus tinha se revelado de uma forma muito especial, muito além do que eu podia imaginar. E aí, quando ele chegou, ele conversou comigo, e nessa conversa, ele começou a ler pontos que o Senhor revelou para ele. Ele anotou tudo. Ao longo desses dias, o Senhor revelou coisas para ele, e ele anotou, e ele chegou para mim e passou ponto a ponto. Olha, o Senhor me revelou isso. Eu vou mudar nisso. E eram exatamente os pontos que eu tinha no meu coração, que ele precisava de mudança, que o Senhor conhece. O Senhor sabe, né? Exatamente no que ele precisa trabalhar. E não ficou só nas palavras. Eu vejo hoje, a cada dia, mudanças.
que eu nunca imaginava que poderiam acontecer da forma que aconteceram. E a experiência que ele teve com Deus é algo que a gente deve buscar, né? Então, eu deixo alguns recados para a igreja. Primeiro, homens, busquem mais o Senhor. Não se contentem com o que vocês têm. Busquem, se tiverem oportunidade de ir, vão. Esposas, paguem para os maridos irem. É um investimento para a família, porque a bênção transbordou para a nossa casa. Não só ele recebeu, mas eu como esposa, meus filhos. E esposas, não façam expectativas pequenas acerca daquilo que Deus pode fazer na vida dos seus maridos. Deus pode fazer muito mais. Sabe aquela coisa que você acha que ele nunca vai mudar? Deus muda. E Deus muda assim, ó. Criem expectativas altas e orem pelos seus maridos. Nesses 3 dias eu orei por ele mais do que, não sei dizer, talvez a vida toda. A gente orou muito por eles. Orem pelos seus maridos. E glória a Deus, né? Acima de tudo, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém. 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 Pessoal do louvor, por favor. Queridos, nós vamos cantar. Vamos ficar em pé, faz tempo que você está sentado. Vamos cantar, nós queremos cantar. E ao cantar isso aqui, nós queremos mostrar, entre outras coisas, que nós temos consciência de que nós estamos numa guerra. Mas nós sabemos como nós devemos enfrentar as nossas guerras. Que isso seja inspiração para você, para cada homem, para que você esteja com a gente nessa guerra que é nossa, que não é só minha, não é só deles, é a guerra nossa, é a guerra contra os nossos filhos, contra as futuras gerações.
Vamos orar, queridos. Pai de amor e glória, graças te damos, Senhor Jesus, por tudo que nos deste, Senhor Jesus, pela prova da montanha, ó Pai amado, que fomos forjados na montanha, Senhor, que o que começou lá continue, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, que possamos receber mais e mais da tua unção, Senhor Jesus, que possamos ser homens diferentes, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor Jesus. Que possamos ser mais para a nossa comunidade, para a nossa família, para a nossa cidade, Senhor Jesus. Fortalece a cada um aqui, Senhor Jesus. Dá-nos um pouco da tua unção, ó Pai. A ti toda a honra, a ti toda a glória seja dada. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Além de tudo, isso que a gente compartilhou, nós queremos terminar esse momento de testemunho com o nosso lema. Legendários? Sim, legendário! O que somos? Homens inquebrantáveis! Por que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú, aú, aú! Legendários? Sim, legendário! O que somos? Homens inquebrantáveis! Por que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú, aú, aú! Quero chamar as crianças, os meninos futuros legendários. Vem aqui. Vem aqui. Eu quero chamar também a Thaís. Thaís, vem aqui, conciso. Quero chamar o Marcel e a Mariana. Vem aqui, fiquem perto de mim aqui, do lado de cá. Gente, as crianças aí, hoje nós vamos, a coisa está meio tumultuada aqui, né? Queridos, além das nossas crianças, nós temos aqui os futuros legendários, né? Mas nós temos também um legendário, outro legendário aqui que está vindo, e nós temos outro legendário que está vindo aqui. Nós temos essas duas irmãs que estão trazendo para nós mais dois homens. Essa igreja tem acolhido muitos homens. E nós damos as boas-vindas para esses menininhos que estão aí dentro. E nós queremos que a igreja sempre lembre de orar por cada criança, por cada mulher grávida, que traz ao mundo um homem de Deus e uma mulher de Deus. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos lá, meninada. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te damos graças por cada um dos queridos que aqui estão. Agradecemos por cada criança, agradecemos porque o Senhor já tem falado ao coração delas, e pedimos que o Senhor abençoe cada uma delas com a instrução da tua palavra. Oramos, ó Deus, por esses dois homens que estão sendo gerados, que a bênção do Senhor repouse sobre eles, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo desde o ventre das suas mães, para que assim como João Batista, que foi um homem fiel ao Senhor, essas crianças também sejam guardadas, que tenham a alma, o coração, o corpo protegidos, cercados com o teu cuidado, e que possam ser de fato homens de Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As meninas podem sair, os meninos esperam. Vocês esperam também, porque são os meninos. Os meninos esperam. Legendários são homens bem educados, com domínio próprio, certo? Agora os meninos podem sair sem correr, tranquilos.
Oi? Sempre as meninas primeiro. É verdade. Queridos, eu queria compartilhar com vocês, não uma mensagem. Vocês querem sentar? Pode sentar aqui na frente mesmo, eu não vou demorar. Apenas um versículo, que está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Esse texto, queridos, tem sido o texto que eu tenho usado com esses homens que vieram aqui à frente. E coloquei esse texto para eles como um texto que expressa a nossa intenção, o nosso desejo do que Deus faça na nossa vida. A história desse texto, o contexto desse texto, é Saul, antes de ser rei, ele sai à procura das jumentas do seu pai. Ele sai à procura dessas jumentas que estavam perdidas, e eles procuram num lugar, procuram em outro, procuram ali, aqui, até que o seu servo vira para ele, no versículo 6, 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. Falei outra coisa? Isaías, nossa, desculpem. É porque Isaías 9, 6 é um texto também bem conhecido, né? O Isaías saiu no automático aqui. 1 Samuel 9, 6. E aí nós temos, é só esse versículo. O servo, porém, disse: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Nessa cidade mora um homem de Deus. Onde estão os homens de Deus de Botucatu? Onde estão aqueles nessa cidade que são reconhecidos, tidos, considerados como homens de Deus? Quem são aqueles nessa cidade que, quando eles são lembrados, a história registra a palavra, o detalhe daquilo que o servo diz para Saul: Saul, eu tive uma grande ideia. Qual é a ideia? É como assim? Aquela ideia que faz toda a diferença, aquela ideia que muda a história. Nessa cidade tem um homem de Deus, tem um homem de Deus. E os homens de Deus dessa cidade, e lógico que eu não estou dizendo que há exclusividade, claro que não, há muitos mais, graças a Deus, mas eu quero dizer que nessa igreja há muitos homens de Deus, não só os que fizeram, ou que foram lá para o top, que são legendários, de forma alguma. Há muitos homens de Deus aqui, homens de Deus que, claro, precisam ser trabalhados, que precisam ser lapidados, que precisam ser tratados pelo Senhor. Mas onde estão os homens de Deus? Você seria chamado, e alguém diz: eu tenho uma ideia. Eu vou procurar o Fernando, por exemplo. Eu vou procurar o Pinhal, eu vou procurar o Gilmar, homens de Deus. A cidade precisa olhar para nós, homens, e diz: nessa igreja tem homem de Deus, vamos procurá-los. Agora, quais são algumas características de um homem de Deus? E aqui, queridos, 4 coisas simples e bastante objetiva. Primeira delas, o povo o respeita muito. Homens de Deus são respeitados. Homens de Deus são bem considerados. Homens de Deus são bem vistos.
Homens de Deus, quando vistos, são reconhecidos como tal, porque a vida demonstra isso. Esse homem é respeitado pelo povo. E aí, queridos, a palavra de Deus está dando testemunho externo em relação a esse homem de Deus, que aqui no caso era Samuel. E ele diz: o povo o respeita. Sua esposa o respeita. Seus filhos o respeitam. Seus amigos, seus familiares, as pessoas, os que não são crentes, mas que convivem com você, o respeita. O respeito é um dos sinais de que, de fato, nós podemos ser chamados como homem de Deus. Segundo lugar, ele diz que tudo o que ele fala acontece. Tudo o que ele fala acontece. É um homem de palavra. É um homem de palavra. É um homem que assume compromissos e cumpre. É um homem que diz: eu faço e faz. É um homem que diz para sua esposa no dia do casamento: serei fiel a você até que a morte nos separe, haja o que houver. Será assim, porque o homem de Deus é um homem de palavra. É um homem de palavra nos seus negócios, nos seus compromissos financeiros. E quando ele diz que ele vai pagar, ele paga. Quando ele diz que ele vai honrar um compromisso, ele honra. Quando ele diz que ele estará em determinado local, ele estará naquele lugar. Porque a sua palavra é suficiente para as coisas acontecerem. Tudo o que ele diz acontece. Se esse homem de Deus falar, pode confiar. Mais do que isso, queridos, o que sai da boca de um homem de Deus, certamente, não são palavrões. Homem de Deus não xinga. Homem de Deus não mente. Homem de Deus não conta piada suja. Homem de Deus não faz aquilo que é errado com as suas palavras e não faz piada com coisas sérias, não brinca com aquilo que é sério. Homem de Deus tem cuidado com a sua boca, com o que fala. Terceira característica de um homem de Deus aqui, queridos, é um homem que é referência na cidade. É um homem que serve como uma lembrança e um memorial de que Deus fala e que Deus abençoa através de alguém. A palavra daquele servo: vamos procurá-lo. Vamos procurá-lo. Quantas pessoas o procuram para ser aconselhado, para ser orientado, para aprender mais de Deus, para ter discernimento nos seus caminhos? Quantas pessoas o procuram para você ser um bom conselheiro conjugal, para ser um orientador de novos pais, para que você possa moldar o caminho dos mais jovens nos caminhos do Senhor? O homem de Deus serve como um referencial de vida, um exemplo, um modelo. Um homem de Deus é procurado mesmo por aqueles que querem apenas fazer bons negócios. Mas um homem de Deus, por causa da sua integridade pessoal, serve como referência para se fazer bons negócios, ser próspero, ser abençoado e ter uma palavra boa em todas as coisas. Sabe quem não procura um homem de Deus? Só os malandros. Porque esses sabem que o homem de Deus não vai caminhar com ele, não vai aprovar os seus atos, não vai aprovar os seus planos, nem as suas palavras. Um homem de Deus é procurado, porque ele é diferenciado exatamente pela sua caminhada com Deus. E em último lugar aqui, queridos, um homem de Deus é sábio. Um homem de Deus tem discernimento. Um homem de Deus
pode nos dizer para onde devemos ir. Um homem de Deus sabe apontar o caminho. Um homem de Deus sabe trazer luz àqueles que estão perdidos. Um homem de Deus faz diferença na vida dos seus amigos. Um homem de Deus é ouvido nos seus conselhos. Um homem de Deus tem uma palavra de sabedoria em toda e qualquer situação. Um homem de Deus não se envolve com pessoas apenas para dizer, vamos para onde todos estão indo. Um homem de Deus não é moldado pela moda do momento. Um homem de Deus não é moldado pela cultura. Um homem de Deus não é moldado por aquilo que é comum, por aquilo que não tem a ver com Deus, que não tem a ver com a própria santidade. Nessa cidade tem um homem de Deus. Nessa cidade tem uma mulher de Deus. Nessa cidade tem adolescentes de Deus, tem jovens de Deus, tem velhos de Deus, idosos de Deus. Nessa cidade tem maridos, tem esposas de Deus. Nessa cidade tem crianças de Deus. Nós queremos, queridos, e mais uma vez, não nos julgamos melhores do que ninguém e não achamos que haja qualquer exclusividade no nosso meio. Mas nós queremos ser uma igreja que faça diferença nessa cidade, não por causa do nosso prédio, não por causa da quantidade de pessoas que congregam, reúnem aqui, não por causa das nossas programações, não por causa da nossa música, não por causa de absolutamente nada externo. Nós queremos ser reconhecidos como uma igreja em que os seus membros são reconhecidos como homens ou como mulheres de Deus. O grande desafio, queridos, para nós, legendários, é que nós sejamos esses homens de Deus. O grande desafio para qualquer um aqui, para qualquer um, homem ou mulher, independente da idade, independente do estado civil, independente da profissão, independente de qualquer coisa, do momento que esteja vivendo, é que você seja reconhecido tanto pelas pessoas, mas acima de tudo, como um homem de Deus. Que nós sejamos respeitados, que nós sejamos honrados e admirados, que nós sejamos confiáveis, que as nossas palavras sejam sempre puras e limpas, que nós sejamos reconhecidos pela integridade em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós falamos, que sejamos moralmente irrepreensíveis, que nós sejamos sábios, que nós sejamos bons e generosos, que nós sejamos excelentes maridos, que os solteiros, homens dessa igreja, sejam excelentes partidos para as meninas aí solteiras, que os homens de Deus dessa igreja sejam excelentes pais, para que os filhos olhem para eles, para cada um dos pais e digam, que orgulho, que pai eu tenho, que homem de Deus é o meu pai, para que essas crianças, essas que estiveram aqui, tantas outras, tenham prazer em caminhar na nossa presença. Que sejamos amigos confiáveis, bons amigos de pessoas crentes e de pessoas não crentes. Que a gente seja luz no meio das trevas, que a gente seja sal de Botucatu, que a gente seja crente íntegro, que sejamos sinceros diante de Deus, que sejamos inteiros diante das nossas famílias e daqueles que convivem mais próximos de nós. E que nós sejamos capazes, queridos, de dizer como Pedro disse em Atos capítulo 3, versículo 5, quando ele olha para um paralítico assentado na porta do templo, e quando aquele homem pede esmola, a primeira palavra de Pedro para aquele homem é, olhe para nós, olhe para nós. Temos coragem de dizer a qualquer pessoa dessa cidade, olhe para nós e veja o que Deus faz
e o que Deus fez na nossa própria vida, para que a gente seja inspiração, para que nós sejamos testemunhas do poder do Evangelho que transforma, do poder do Evangelho que alcança homens como fomos alcançados. Todos esses homens aqui são crentes, já eram crentes, ninguém aqui foi novidade em termos de Evangelho, mas nós somos trabalhados pelo Senhor. Na montanha, Deus se manifestou a nós, trabalhando em áreas específicas das nossas vidas, naquilo que nós precisamos ser reconhecidos, de verdade, como homens de Deus. Nessa cidade, moram 2, 3, moram 13, moram 50, moram 100 homens de Deus, moram sei lá quantos homens de Deus, mas nessa cidade, com certeza, nós temos muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. E se você olha para você mesmo e não se considera como tal, preste atenção. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de olhar para si mesmo e se arrepender dos seus pecados. É tempo de haver arrependimento daqueles pecados de estimação. Talvez não sejam pecados escandalosos, daqueles que nós consideramos graves. Talvez sejam pecados desconhecidos, que talvez estejam guardados apenas no nosso coração. Mas se nós queremos ser homens ou mulheres de Deus, queridos, não há como começarmos um projeto de vida como esse, a não ser com quebrantamento e arrependimento sincero diante de Deus, e com a disposição de reformar a nossa vida, com a consciência de que Deus precisa me moldar, trabalhar comigo, que Deus precisa falar ao meu coração, à minha consciência, que Deus precisa trabalhar com as minhas ações e as minhas atitudes. Não dá para ser homem de Deus e não ter mudança, não ter transformação. Não dá, não tem como. É mentira qualquer conversão que não produz transformação. É desonesto afirmar ser um homem de Deus quando se vive longe dos propósitos de Deus. É mentira, e mentira sem arrependimento, quando não há no meu ou no coração de qualquer um de nós a disposição de dizer: Deus, toma a minha vida, transforma a minha vida, molda a minha vida, para que a glória do Senhor se manifeste em mim e através de mim. Nessa cidade, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus, que seja você, você e você, que seja eu. Eu quero terminar esse culto cantando um hino bastante conhecido, escrito por um grande homem de Deus, Martinho Lutero. Martinho Lutero era, sem dúvida alguma, um homem de Deus, que fez diferença numa cidade pequena, em que ele resolve chegar e colocar na porta da catedral onde ele servia alguns questionamentos a respeito da sua caminhada com Deus e dos posicionamentos da própria igreja. Lutero não queria mudar o mundo, Lutero não queria mudar a igreja como um todo, ele pensava em alguma coisa que começasse tão pequena, mas ele estava disposto a viver como homem de Deus e ser fiel ao Senhor. Deus mudou através de Lutero a história da Europa, a história do mundo ocidental. Nós somos um povo diferente a partir do ano de 1517. Somos um povo que foi moldado pelo questionamento das Escrituras àquilo que se vivia até então,
aquilo que o mundo chama até hoje como Idade das Trevas, que era a Idade Média. Houve luz porque um homem resolveu viver como homem de Deus. Se eu, se o Renato, se o Neto, se qualquer um de nós nos dispormos a vivermos como homem de Deus, certamente isso vai fazer diferença na nossa cidade e certamente vai fazer diferença no nosso país.